Olá, amigas, amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Georges, Espírito Protetor, nos diz: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. O Espiritismo veio demonstrar as relações existentes entre corpo e a alma e dizer-nos que desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Para nos falar sobre o assunto, está conosco Marcel Mariano, palestrante e médium espírita da cidade de Salvador, Bahia. Olá, Marcel, nós te agradecemos a oportunidade de tê-lo conosco neste dia. Conforme a referência anterior, qual é a importância do corpo para que o homem, ou melhor, para que o espírito reencarnado atinja os seus objetivos? Olhemos para todas as profissões que hoje existem na Terra, profundamente modificadas em relação àquelas que existiam no passado. Quase nenhum profissional dispensa uma ferramenta. O médico hoje se vale do estetoscópio, do tensiômetro, ele se vale do bisturi. Quando ele precisa diagnosticar uma doença, ele manda material de biópsia para laboratório. E o laboratório precisa de ferramentas, microscópios, determinadas culturas, determinados agentes, que projetados em cima daquela matéria enviada, vão dizer se tem bactérias, se tem vírus ou se não tem nada. O observador do espaço, né? O cientista, ele precisa de um bom telescópio para olhar o infinito e fazer suas conclusões, enquanto muitas vezes o pesquisador precisa de um microscópio para olhar o infinitamente pequeno, enquanto o outro olha o infinitamente maior. Só para dar um exemplo, só era analogia, naturalmente que cada um se vale de uma ferramenta. O espírito emboscado na matéria, ou seja, mergulhado no corpo pela força da reencarnação, ele tem no corpo a sua ferramenta de interação com o mundo. Desde os primórdios que ele nasce, a criança, até o momento da vida da senectude, da vida provecta, quando está prestes a desferir o voo, abandonando a gaiola de ossos e de cartilagens, de volta ao mundo espiritual, ele se vale dessa ferramenta, mesmo quando ela está obnubilada, eclipsada por acidentes como o AVC, como a trombose, como a problemática cardíaca, o indivíduo que perde a vista, que perde a capacidade de ouvir, que tem as mãos decepadas, mas continuam nele os sentidos funcionando. E mesmo moribundo em cima da cama ou em estado de coma, ele continua vinculado àquelas sensações corporais, conquanto diminuídas, e ele continua aprendendo por sentidos sutis da alma. Valores que ele vai entesourar como a paciência, as reflexões, que não fez durante a vida muito agitada, e agora, por imposição do corpo em decomposição, ele é obrigado, no leito de morte, a fazer as reflexões que foi empurrando com a barriga, que foi adiando. Amanhã eu faço, porque nós estamos hoje no mundo de muito amanhã. Amanhã eu cuido disso. Olha, amanhã com certeza eu providencio. Enquanto houver amanhã, o indivíduo empurra para amanhã. Só que muitas vezes a desencarnação não dá tempo e leva a gente hoje. Aí o amanhã agora vai ser do plano espiritual. Então é importante cuidar do corpo e aproveitá-lo como ferramenta de captura de valores para a grande viagem da alma. Nós percebemos então o valor de se ter essa máquina chamada corpo ao nosso dispor, né?
para que o espírito, se utilizando dela, consiga desenvolver as suas potencialidades, suas faculdades. Dessa forma, quais são nossos deveres para com o corpo? Como viver fazendo uso adequado dele e se aproveitando no máximo do que ele pode proporcionar ao espírito, né? A nós enquanto espírito. A questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec a formulou no seguinte teor: pode-se ser feliz na Terra integralmente, alcançar a plenitude da felicidade? E infelizmente eles começaram logo a resposta por uma negativa. Não. Mas depois veio uma vírgula. Mas importa ser na Terra tão feliz quanto comporte a inferioridade moral e a corporalidade que nós temos. Kardec não ficou satisfeito e ali, por volta da 922, ele interrogou: mas existe uma média de felicidade que seja comum a todo mundo? E os espíritos disseram: sim, há uma média que pode satisfazer se a pessoa não for muito ambiciosa. E a média seria identificar-se com a vida futura e materialmente ter o estritamente necessário. Seria um linguajar hoje terrível para muita gente. Então eu só tenho o estritamente necessário, mas eu queria um supérfluozinho. Depois vem o supérfluo e depois vem o super supérfluo, porque a pessoa nunca se detém em 4, ela quer 8. Quando tiver 8 alguma coisa, ela quer 16, depois 32, 64, e aí vai para o infinito. O indivíduo quer sempre mais. Se a gente puder cuidar do corpo, ter uma cama onde deitar e 1 ou 2 refeições por dia, nós seremos infinitamente mais felizes do que milhares e milhões de pessoas que perambulam pela rua como apátridas, como pessoas enxotadas de suas próprias nações. Só a Venezuela, ultimamente, viu 6 milhões de venezuelanos sumirem na América Latina. Só o Brasil recebeu 500 mil de venezuelanos. Os haitianos saíram milhares depois do grande terremoto de 2004, que matou uma grande pioneira no Brasil, Dona Zilda Arnes, que lá falava numa igreja sobre o soro caseiro. E a igreja caiu e matou ela e todos os religiosos que estavam a ouvindo sobre o soro caseiro. Nós temos agora a Síria, a Líbia. Só da Síria, que está em guerra há mais de 20 anos, nós tivemos um êxodo para a Europa de 7 milhões de pessoas que foram para a Itália, que foram para a Turquia, em desespero total. E o êxodo atual é do Sudão, que está em guerra civil, dividido o país. Você imagina uma pessoa que sai de casa e perde todas as referências de lar. Ela mal consegue cuidar do corpo físico. Então, quem tem um pão já tem mais alimento do que milhares de pessoas na Terra. Então, cuidemos do nosso corpo, porque nós não temos na Terra o corpo que a gente deseja nem quer. A gente tem o corpo da necessidade evolutiva do espírito. Inclusive, nesse sentido, Marcel, como entender as situações nas quais reencarnamos e trazemos um corpo com limitações? Isso não será um dificultador para conseguirmos atingir o progresso do espírito? Depende da ótica com que o ser olha o corpo que recebeu. As teratologias, as problemáticas de natureza genéticas, são atualmente um grande desafio para a ciência médica, que está tentando diminuir ou pelo menos erradicar. Tivemos caso agora dos gêmeos que nascem colados pelo corpo, pelo tórax, pela cabeça. E às vezes uma equipe de 50 profissionais médicos e cientistas passam mais de 24 horas numa delicada cirurgia tentando separar aquelas cabeças, separar aqueles 2 cérebros, reconstituir todo o couro cabeludo, implantar cabelo para que aquelas 2 meninas possam ter vida independente. É de se perguntar, então Deus está mandando à Terra filhos com defeito de fabricação? A fábrica de Deus já está saindo com automóveis carnais, todos com defeitos? Não, não é a fábrica, porque o corpo que eu tenho, ele é construído, segundo o pensamento espírita, em cima das minhas necessidades evolutivas.
eu dou comando eletromagnéticos no momento da fecundação para que o espermatozoide, o gameta masculino, e o óvulo, o gameta feminino, possam desenvolver no DNA, no ácido desoxirribonucleico, exatamente as potenciações que vão gerar um corpo com as marcas evolutivas da minha dinâmica. Então, no momento que o suicida, aqui para ilustrar, o indivíduo na existência anterior ceifou o próprio corpo, porque não pode ceifar a vida, ele ceifa o corpo. Ele matou o corpo dele com um tiro na cabeça. Anos depois, décadas depois, ele reencarna e vem com a síndrome de Down. Ele vem com o cretinismo, ele vem com a hidrocefalia, com a acrania, ou uma outro transtorno de natureza mental. E alguém diz, mas os pais são tão saudáveis? Como é que esse menino vê com essa problemática dessa monstruosidade cerebral? É que ele é o suicida do passado. E para ele, o melhor corpo é aquele que vai impedir que ele caia numa recidiva do suicídio. Para a família será um testemunho. Cuidar daquele ser que vai ter imensas necessidades, imensas limitações físicas, mas para o espírito aquele corpo é uma prisão. É um corpo-prisão que retém o prisioneiro que jogou fora a oportunidade de evoluir. Então ele vai ficar naquele corpo durante algumas décadas, alguns anos, entesourando valores da paciência, em descobrindo que se esperasse, logo depois da esquina, na curva do rio, Deus tinha solução para o seu problema. Falando então no espírito, o que significa cuidar do espírito? Fazer um investimento para que a alma que somos, no corpo em que estamos, possa sair do paroxismo, da alienação, dos conflitos, das perplexidades, das incertezas, para um patamar de compreensão do verdadeiro significado de estar na vida. Portanto, a vida não se limita apenas a ter um corpo, comer, beber, dormir e procriar. As 4 necessidades básicas que a gente atende aos instintos e não para fazer uma leitura. Há pessoas na vida que nunca leram um livro e sabem ler, mas nunca examinaram uma obra, nunca foram a um teatro, nunca foram a um cinema, nunca fizeram uma viagem, ou seja, não investiram em cultura, porque a vida se lhes tornou cômoda pela facilidade monetária, pela herança que receberam. Então os indivíduos cuidam do corpo, alimentam ele, porque a vida para eles é aquilo ali. Se resume, nunca fizeram uma viagem maior. Na verdade, são pessoas com medo de abalarem as suas verdades, porque suas verdades são postiças. Se abalarem, elas caem. Essas verdades não são verdades, são apenas pontos de vista com que a pessoa enxerga limitadamente a existência. No dia que o indivíduo se abre, é como se a mente fosse um paraquedas. O paraquedas ele deve ser compactado para colocar nas costas do paraquedista. Mas na hora que eu salto do avião, o que eu espero é que ele abra. Porque se ele não abrir, eu vou ter sérios problemas no meu encontro com a Terra. Não será nada agradável. E depois que a mente se abre, ela nunca volta ao tamanho original. Eu hoje descubro alguma coisa, me dilato. Quanto mais eu investigo, mais eu descubro o que Sócrates descobriu. Só sei que nada sei. E aí a busca por saber mais, não é? E, Marcelo, é possível durante a nossa vida no corpo perceber se estamos efetivamente cuidando do espírito? Como identificar isso? Periodicamente, como diria Paramahansa Yogananda, ao escrever uma obra extraordinária, Autobiografia de um Yogi. Depois de ler esse livro por 5 vezes, eu devo voltar a ele 6 vezes, porque parece que tem página colada. Porque todas as vezes que eu volto a um livro, eu descubro que o livro é o mesmo. Eu, o leitor, é que não sou o mesmo. Eu estou em outro patamar de evolução. E aquilo que eu li, agora lido e relido, tem outro sabor. Então, Paramahansa, que veio da Índia em 1920 e viveu nos Estados Unidos, em Encinitas, na Califórnia, onde deixou a sua fundação, que até hoje promove vidas, ele propõe que o indivíduo deve fazer periodicamente avaliações, reflexões,
Nós somos pessoas muito chumbadas ao material. Defendemos muito as nossas posturas, as nossas posses e nos esbatemos e matamos e morremos por elas. É preciso fazer desaceleração e reflexões do investimento que estamos fazendo para a grande viagem. Porque na vida nós só temos uma certeza: todo mundo vai morrer. Segundo ontem examinamos um dado da ONU, já passaram pela Terra 117 bilhões de pessoas já existiram. Hoje temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 100 anos? Desses 8 bilhões, nenhuma. Todas estarão desencarnadas. Para onde vai tanta gente? Mas daqui a 100 anos a Terra talvez tenha de 12 a 15 bilhões de pessoas. Então espíritos voltam ao além, espíritos vêm à Terra através do berço e regressam pelo túmulo. E à medida que vamos fazendo o investimento e as reflexões, nós vamos entrar na Terra num grau 3 e voltar ao mundo espiritual num grau 4. Para usar aqui uma definição muito tosca, quase que matemática, só para repetir. O importante é voltar melhor. Então o investimento intelecto-moral. Melhore as suas qualidades, melhore os seus conhecimentos e regresse um pouquinho mais feliz. No dia a dia, é possível se observar pelos desatinos, pela condição moral do homem, que nós atravessamos tempos difíceis de provas e testemunhos para o espírito, né? A religião, a fé, podem auxiliar o homem a superar esses tempos que estamos vivendo? Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, afirmou: fé lúcida é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. A fé cega também encara a razão, mas não é face a face. Ela encara a razão farsa a farsa. É diferente. Vivemos na Terra, portanto, tempos de fé cega. A pessoa diz ter fé, mas na verdade é crença. E o que é crença? É a credibilidade transitória e passageira que a gente dá a alguma coisa ou a alguém, mas ela não tem a consistência da experiência. Portanto, Emmanuel, na questão 328, do livro O Consolador, recomenda que a gente gravite do eu creio para eu sei. Então, quando lhe perguntarem, você crê em Deus? Teste quem lhe perguntou, você responda não. A pessoa vai dizer, mas você é religioso, você frequenta o templo, mas eu não creio em Deus. Então você é um hipócrita, você é um cínico, você é ateu? Não. É que sua pergunta foi se eu creio. Eu não creio mais em Deus. Eu sei que Deus existe. É diferente de eu creio. Crer é uma crença. Saber, eu sei, tenho uma absoluta certeza pela experiência de vida de que Deus existe, mesmo que eu não toque, não o veja, Ele não me apareça na frente, mas eu sei que Ele está coordenando desde a planta no monturo, desde o lírio que brota no pântano, até o quasar que se desdobra no infinito. Por isso, nós deveremos fazer o investimento. E ter uma religião é importante, porque a religião passa a ser um roteiro. Mas além da religião, desenvolver religiosidade, porque religião é crença. Quando me perguntam por aí, você é espírita? Eu digo, não. Você é o quê? Eu sou espírito imortal, eu estou espírita. Porque eu já fui em outras existências, católico, anglicano, muçulmano. Eu tive várias religiões ao longo de minha história evolutiva. Nessa eu estou espírita, não sou, nem nunca serei, porque isso é essência. Eu sou espírito imortal, momentaneamente adeso da doutrina espírita. Deu para compreender? A pessoa ficou cheia de dúvida e foi-se embora. Mas eu creio que ela agora vai pensar. O importante é ter religiosidade na alma, porque para o alto, mais vale um materialista que cumpre deveres do que um religioso hipócrita. Marcel, e qual a contribuição do Espiritismo como diferencial no processo de reequilíbrio do homem? Despertar a criatura humana para os seus deveres, porque está todo mundo correndo atrás dos seus direitos, mas só pode ter direitos quem cumpre deveres.
Quais são meus deveres para com a sociedade? Estão expostos na lei. Quando eu estou dirigindo o carro, devo obedecer às leis de trânsito. Se o sistema eleitoral do meu país diz que é obrigatório votar de 18 aos 70 anos, eu vou cumprir. Se eu tenho uma renda que excede determinado valor, devo declarar imposto de renda todos os anos, sob pena do leão vir me devorar dentro de casa. Então eu cumpro meus planos. Mas quais são meus deveres para com Deus? Então eu devo conhecer também as leis de Deus que me cercam, que estão dentro de mim, na minha intimidade, a fim de cumprir essas leis. Se eu entender essas leis, incorporá-las no cotidiano, eu estou cumprindo o meu papel e posso viver bem para desencarnar bem, porque só atinge uma desencarnação, um estágio no plano espiritual em plenitude, aquele que viveu bem. Marcel, nós queremos dizer da nossa gratidão por estar conosco. Muito obrigada, nobre entrevistadora, muito digna e generosa, e aos amigos que do outro lado da tela nos aguardam as palavras. Até o nosso próximo reencontro. Nós lembramos a todos para que não deixem de acessar o site momento.com.br, onde estão as mensagens do Momento Espírita, que desde 1992 estão semeando esclarecimento e consolo. Muito obrigada a todos, até o próximo programa e votos de muita paz a todos.